caralho. Então vamos lá. Ó, nós temos aqui um XR, né? Que o aluno trouxe o carro passou por cima o carro, isso aí. Chegou aqui sem uma bobina da GPU, com consumo de 700 mAh. Depois que repomos a bobina, o indutor no lugar, o aparelho começou a ligar, mas travava no consumo abaixo de 200 mAh, 170 mAh. Memória. Né? O que nos levou a ter o diagnóstico de falha de software. Colocamos o aparelho na máquina, né? Ocasionou erro 4013. Fizemos o reparo, nós vimos ali que no setor da memória, onde estava o setor da memória, onde foi justamente onde sofreu mais impacto. Isso. Tinha um monte já de componentes em volta da NAND solto, né? Então, trocamos a memória, aproveitamos para fazer o upgrade de memória que era de 64, 256. passamos para 256, o aparelho ligou. Não é? Passou o software normal, reconheceu no computador aparecia a referência das informações do aparelho, tudo normal, né? Um e-mail, com tudo normal, porém não apresentava imagem. Né? Hoje pela manhã nós fizemos a medição, o aluno fez a medição, né, do conector FPC responsável pela falha, que estava a falha sem imagem, né? E ele localizou aqui um curto na linha de PP5V7 do display. Né? Eu perguntei para ele, como é que a gente faz agora para descobrir qual componente que está em curto. Ele já viu ali que, primeiramente, a gente tem um capacitorzinho já nessa malha, que é o primeiro suspeito, não é isso? Que é o capacitorzinho que está aqui em cima do conector FPC. Vou até tirar aqui com um bisturi, depois você vai passar lá para frente para filmar. Então vou raspar aqui, né, para a gente chegar nesse bendito capacitor. Vou ver aí na ferramenta, vou pesquisar aí na ferramenta para onde que essa linha vai. Vai aí, Breno? Continua, não vou tingir porque ela segue ainda. Essa linha segue, diminui um pouco o zoom, a gente vai ver onde vai ficar azulzinho. Ó. Vamos procurar onde vai ficar azul aqui. Azul. Ó, perto da NAND. Mais dois capacitores responsáveis aqui. Visualmente, a gente vê o capacitor aqui, ó, com uma coloração um pouco mais escura, né? Então chega aqui, né, esse capacitor aqui, e aqui nós temos possivelmente um filtro, né, que vai para o circuito integrado. Nós temos esses outros dois capacitores também aqui, grandões aqui, ó, nessa mesma malha. Ou seja, pode ser qualquer um desse em curto. Né? Só que se eu vier aqui agora, o capacitor, ele vai bipar dos dois lados, né? Tem que bipar dos dois lados. É o que está acontecendo. Toda a malha a gente está seguindo toda a malha. Né? Vai chegar agora aqui um outro capacitor, embaixo aqui, NAND mesmo, na parte de baixo, perto da NAND. Ok. Pelo impacto, pode ser que o capacitor desse fissurou, né, embaixo. Então esse cara aqui também está bipando. E chegamos a quem? Ao nosso famigerado chestnut, né? Aqui embaixo, aqui, ó, nesse circuito integrado aqui, ó, que gera essa tensão de 5,7 volts para alimentar o display. O que eu vou fazer agora? Né? Sem recurso mirabolante de câmera térmica, a gente vai usar o breu. Vamos usar o breu. Vamos passar o breu nesses setores, nesses componentes. Vamos torcer para que seja o capacitor, né? Ou que seja até um CI, que a gente troca também, não tem problema. O danadão assim. Então vamos usar aqui o breu, que vai gerar uma capa aqui de uma fumaça, né, branca em cima do componente. E com excesso de temperatura, se a gente tem um curto, a gente vai injetar uma tensão e uma corrente nessa malha e ele vai apresentar para a gente aí o componente que está ocasionando esse aterramento dessa linha. Né? Vamos lá. Vou injetar uma tensão
tensão de 2 volts e 1 ampere nessa linha, tá? Não preciso mais do que isso. Ah, professor, quanto que eu coloco de tensão nessa malha? Você pode colocar até a tensão que o fabricante falou ali, no máximo ali 5,7 volts. Ah, mas eu posso botar 10 se eu curto? A linha, a trilha, ela tem uma resistência, né? Se eu colocar mais, pode danificar, pode romper. Então, eu vou injetar a tensão, vou ficar esperto aqui nessa área aqui, ó, que acredito eu que quem deva brilhar ali seja ele, ó. E vou injetar tensão aqui, extremidade. Vamos observar ali em cima, vamos observar aqui em cima mais ou menos, que eu acredito que quem acenda seja o carinha ali. Dois volts, 1 ampere. Se não ligar a fonte não vai, né? Consumiu ali na fonte, mas não foi suficiente essa tensão. Vou botar mais um pouco para mostrar pra gente onde é que está a falha. Vou ter que botar mais um pouquinho, então vou botar aqui logo 4 volts aqui, 2 amperes, e vou fazer novamente o teste. Vou ter que diminuir um pouco, porque foi muita tensão, né? Porque brilhou 2 de uma ali, eu tenho que agora descobrir qual desses dois, vou botar uma corrente maior, vou descobrir qual desses dois aí está derretendo primeiro ali. A gente viu ali que tem 2 ali derretendo junto. Vai botar uma amperagem maior? Vou botar uma amperagem maior, que eu estava botando 1 ampere. 1 ampere, agora eu vou botar 2 amperes. E 2,1. Eu mantive 2 volts lá, né? É. Mantive os 2 volts. Passei ele de novo e vamos ficar espertos aí vendo que a gente já viu aqui onde que está o nosso curto, né? Ó. Tá focando legal aí? Parecendo legal? Uhum. A tela aí? Sim, senhor. Vou dar só um toquinho. Olha lá, o que começou? Quem começou a derreter primeiro, ó, foi esse capacitor de cima ou de baixo? De baixo. De baixo. Vocês estão vendo aí, ó? Olha lá. Quem derreteu foi o capacitor de baixo. Vamos remover esse capacitor. No caso, esse aqui, né, mestre? Esse Foi esse de baixo aí, justamente. Esse aí, qual o capacitor que é? Pimenta aí. O C5703, ó. C5703. Só vai remover aqui, né? Lógico, mas vamos depois ter que substituir esse capacitor. Tiramos ele, ó. Vamos voltar a fazer o teste lá, né? Vou fazer o teste nele, porque o capacitor não pode bipar entre seus terminais. Ok. Ó, bipando entre seus terminais. E agora vamos voltar lá no conector FPC do pino 23, que teremos que ter um valor de referência de 600 mV, correto? Isso. Temos que ter um valor de 600 mV. Conector FPC, 600 mV, que é o penúltimo pino aqui. Voltou o valor de referência na malha. Mostra lá no título para a galera ali, ó. Ali, me ajuda ali, ó. Voltou. Já não bipa mais. Já não bipa mais, correto? E agora a gente vai fazer o quê? Vou só limpar aqui, mantenha aí ligado aí, que a gente vai só limpar aqui o excesso de breu que ficou no conector FPC aqui. Vamos pegar a telinha. Agora. Carcaça aqui. Vai ligar aqui, não sei se essa bateria estava carregada. Ela desconecta direto. Vai ver que ela sobe, tá vendo? Melhor até segurar ela e apertar. Tem
que segurar aqui, apertar o power. E o aparelho volta a apresentar imagem. Vamos ver aqui se vai sair, né? Essas informações ontem de configuração do aparelho e tudo a gente já tinha no 3D Tools, não é? Do aparelho. Significava que o aparelho estava ligando. Porém, não aparecia imagem. Quando eu tenho um aparelho que eu desconfio que seja falha de imagem, não é? O que eu faço? Eu sempre coloco esse aparelho no computador e verifico se já aparece alguma informação lá pra gente, não é? Então tá aqui, ó, o aparelho funcionando. Ainda tem mais outras falhas aqui que a gente vai verificar se é falha no backlight, não é? A gente tem outras falhas aqui, ó, o próprio chestnut, a reposição daquele capacitor que a gente removeu. Mas para um aparelho que não estava ligando. Para um aparelho que não estava ligando. O carro passou por cima. A placa estava totalmente. Consumo de 700 mAh. Desacreditada. Depois do power, não é? Isso. Vindo de uma assistência técnica que alegou ser swap. Justamente. Né? Só resolveria por swap. É que a gente fala, né? Não podemos desistir na primeira falha, porque às vezes o aparelho não apresenta só uma falha, apresenta múltiplas falhas. A gente vai tratando falha por falha. E nós já temos aqui um aparelho aí funcionando, não está 100%, porque a gente tem que resolver essa questão de escurecimento aqui de borda ainda, né? Porque é uma falha mais que a gente vai ter que tratar. Mas já está aí, quase 90%. Já vale o quê? Mais um hambúrguer, Anderson? Mais os dois, né? Mais os dois, né? Aquele vai aguentar? Só quero ver. Porque a parte da memória aí a gente resolveu ontem. Exatamente, que valeu um hambúrguer e hoje valeu a pizza.